E o nosso tema de hoje é: você é vítima ou você é um vitimista? Existe uma diferença entre as palavras. Apesar delas parecerem sinônimas, existe uma diferença entre elas. Eu quero primeiro pontuar essas diferenças para a gente poder ministrar com você nessa manhã, ok? Vamos lá. O que é uma pessoa vítima? Vítima é uma pessoa que sofre um agravo. Por exemplo, você está no trânsito e aí você está atravessando a calçada e vem um carro e te atropela. Você foi vítima de um atropelamento. É algo que aconteceu com você, é um agravo que você sofreu naquele momento. O que é vitimizar? Vitimizar é aquela pessoa que se faz de vítima. Ela até sofreu o agravo, ela até sofreu algum tipo de agressão, mas ela decide se esconder atrás disso. E também tem a palavra vitimar. O que é vitimar? Vitimar é fazer vítima. Um exemplo, matar uma pessoa, sacrificar uma pessoa. Isso é uma pessoa que vitimou alguém. Então, eu queria trazer essas três definições, mas o que nós vamos nos prender a essa manhã é sobre sermos vítimas e sermos vitimistas. Vamos lá. Há inúmeras situações que nos tornam vítima das circunstâncias, ok? Por exemplo, você pode ter tido uma criação difícil. Quantas pessoas tiveram uma criação difícil, tiveram uma criação complicada, uma criação com falta de amor, com falta de afeto, com falta de atenção, com falta de recursos. E aí a pessoa cresce vítima daquela situação. Nós vivemos hoje um momento econômico no nosso país difícil, complicado. Nós somos vítimas. Somos vítimas de uma pandemia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo hoje em relação à Covid. E essa situação toda tem gerado muitos problemas para nós, não apenas problemas de ordem sanitária, todo mundo usa máscara, para entrar nos lugares é álcool em gel, mas também nós somos vítimas da questão financeira, o mercado financeiro foi modificado e todo mundo entrou nisso. E é uma coisa que ninguém escolheu passar por isso. São coisas que nos acontecem, são situações que chegam até nós e que muitas vezes nós nem sabemos como sair. Então, eu queria te dar alguns exemplos de situações que nós passamos na nossa vida, durante toda a nossa história, nós vamos ser vítimas de situações. Nós vamos ser vítimas da nossa criação, podemos ser vítima de agressão. Quem nunca sofreu um tipo de agressão verbal? Ou uma agressão física até mesmo? Ou então, vítima de um calote, quem sabe você tem um negócio, um investimento, e você teve perdas. Eu falei da pandemia aqui agora, durante esse período aí de pandemia, esse mais de um ano, quantas pessoas perderam, quantas pessoas foram lesadas em seus estabelecimentos, foram vítimas. Passou, aconteceu, e elas não têm mais como recuperar aquilo. Você pode ter sofrido um golpe de alguém, você pode ter sofrido uma traição. Eu trouxe aqui um leque de opções, de situações que fazem com que nós sejamos vítimas. Então, eu quero que você pense comigo nessa manhã. Toda a nossa vida, nós vamos passar por situações em que muitas delas nós seremos vítimas. E muitas delas nós teremos motivos e razões, até mesmo para ter um certo entristecimento, um certo abatimento. Isso é normal? É, porque nós somos humanos. Nós tanto seremos vítimas, como nós também, em muitos momentos, vamos vitimar as pessoas. Né? Muitas vezes nós vitimamos as pessoas com palavras, vitimamos as pessoas com ações, vitimamos as pessoas com posturas. Muitas vezes nós nem percebemos, e a gente vai trazer esse tema nessa manhã para você entender isso. Nem sempre nós temos consciência que nós estamos vitimando alguém, e nem sempre nós temos consciência de que nós estamos fazendo o papel de vitimados. E eu quero deixar bem clara essa diferença, porque ser vítima das circunstâncias é normal, porque nós estamos no mundo. E Jesus falou que no mundo, ele já é do maligno. Então, nós somos do mundo, nós estamos no mundo, o mundo é do maligno, há dentro do ser humano essa semente pecaminosa, adâmica, então nós estamos sujeitos a isso. Porém, nós temos a decisão de escolher se nós vamos viver vítima das circunstâncias ou se nós vamos aprender a ser resilientes. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se reconstruir, de recomeçar, mesmo nos piores momentos, mesmo nas piores circunstâncias. Então, tudo de ruim que acontece conosco nos torna vítimas? Sim,
Porém, a decisão de permanecermos dentro desse entendimento, dessa visão vitimista, essa decisão é nossa. E eu quero deixar isso bem claro nessa manhã, porque muitas vezes nós achamos mais fácil nos vitimar do que nos levantar e vivermos a vida que Deus tem para nós. Eu posso ter sido vítima de qualquer situação. Eu posso ter passado por inúmeras situações, por inúmeros problemas. Mas quem decide se essa situação vai me dominar, se essa situação vai me controlar, sou eu, e não a situação. Muitas vezes nós damos para a situação, muitas vezes nós damos para as circunstâncias o direito de nos agredir, o direito de nos controlar, o direito de decidir como vai ser a nossa vida. E a gente precisa aprender a trabalhar isso na nossa vida. Porque se nós não trabalharmos as situações que nos ferem, nós seremos eternas vítimas dessas situações. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso que ele nos resgatou. Aliás, se nós pararmos para pensar, Jesus ele teria todos os motivos para se ver vítima. Afinal de contas, perdão, ele abriu mão da glória, ele abriu mão de toda a autoridade, ele abriu mão dos céus. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou, tomando forma humana, para morrer em nosso lugar. Então imagina, Jesus ele deixa o céu, que Paulo vai definir como que ele tem a visão, e ele fala que ele não consegue nem descrever, não dá nem para narrar como é o céu. E aí você vê Jesus abrindo mão disso, abrindo mão da glória, abrindo mão do céu, abrindo mão da sua glória ali, e ele vem na terra para pagar o preço do resgate da nossa salvação. É uma coisa que me intriga muito nessa postura que Deus tem em relação a nós, tanto Deus Pai como Deus Filho, porque Deus poderia ter deixado. Afinal de contas, foi uma escolha nossa. Foi uma escolha da humanidade pecar. O homem escolheu desobedecer. E aí você vê Jesus abrindo mão de tudo, vindo aqui na terra para resgatar. Ele era a única opção de resgate que o homem teria. E aí como que o homem reage a isso? Se você pegar no tempo de Jesus, se você pegar a época que Jesus esteve aqui, Jesus foi afrontado pelos fariseus inúmeras vezes. Jesus foi exposto. Eles tentavam pegar Jesus o tempo todo em alguma falha, em alguma palavra. No caminho da crucificação, com certeza pessoas que ele havia curado, pessoas que ele havia feito milagre na vida delas, estavam ali, escolhendo que ele fosse crucificado no lugar de Barrabás, dizendo que ele era culpado, dizendo que ele era realmente um homem digno de morte. E aí Jesus não tinha culpa alguma. Na verdade, a culpa que pesava sobre ele era a minha e a sua culpa. Se tem uma pessoa, vamos dizer assim, que teria todos os motivos para se vitimizar, aliás, seria Jesus. Porque ele poderia olhar e falar, poxa vida, estou aqui pagando o preço nessa terra cheia de pecado, de maldade, de coisa ruim, e esse é o troco que eu recebo. E é isso que eu tenho de troca. A humanidade me rejeita. Rejeitou naquele tempo, rejeita até hoje. Eu fico imaginando Jesus indo para a cruz, e ele olhando ali da cruz, do Calvário, toda aquela multidão, apontando e falando, e mandando ele descer, e escarnecendo, e zombando de Jesus. Ele poderia descer da cruz, ele poderia pedir para os anjos virem, ele poderia decidir e falar, olha, você quer saber de uma coisa? Eu não mereço passar por isso. Porque, de fato, Jesus não merecia passar. De fato, Jesus não era digno de passar por nada daquilo. Mas ele entendeu uma coisa. Há um propósito de Deus nisso daqui. Há um propósito. Muito antes da fundação do mundo, Deus Pai já havia estabelecido um propósito de resgate para a humanidade, porque ele sabia que a humanidade pecaria, falharia. E você vê Jesus olhando para a multidão e dizendo assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Interessante que Isaías ele vai falar a respeito disso muito antes, falando assim que Jesus ia ver o fruto do penoso trabalho dele, e ele se alegraria com isso. Jesus é o nosso maior exemplo de que as situações elas podem ser terríveis. As circunstâncias podem ter sido tenebrosas, mas somos nós quem decidimos como nós vamos reagir a tudo aquilo que acontece na nossa vida. E eu quero falar com você exemplo de pessoa que
que é vitimista. Uma pessoa vitimista é uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que, assim, tudo pra ela é o pior? Tudo pra ela é mais difícil? Com certeza você que tá me ouvindo na sua casa, no seu carro, você já deve conhecer alguém assim, ou talvez você vai se identificar aqui. É aquela pessoa assim, tudo dela é mais difícil, tudo dela é o pior, tudo dela é mais doloroso, tudo dela, o sofrimento dela é maior. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu tô gripada. Eu tô com uma crise alérgica, tá, gente? Por isso que eu vou tossir de vez em quando, vocês me perdoem por isso. Mas é aquela pessoa assim, nossa, eu tô com uma gripe, nossa, eu tô com Covid. Aí você fala assim, nossa, eu tava com uma dor na perna, nossa, eu quebrei. Sabe aquela pessoa que tudo dela é pior? Você fala assim, menina, eu passei por um relacionamento difícil. Aí ela fala, nossa, eu passei por um relacionamento muito mais complicado ainda, porque eu fui traída 350 vezes. É aquela pessoa que tudo dela é mais difícil, tudo pra ela é mais complicado. É aquela pessoa que tudo, ela tem sempre um motivo pra culpar alguém. Sabe? Que tudo dá errado é sempre culpa de alguém. Então, eu até estava pensando sobre o tema ontem à noite, né? E eu fiquei, gente, como é verdade isso? Quantas pessoas no ambiente de trabalho, sei lá, a pessoa está 20 anos, 10 anos numa empresa, nossa, você está há 20 anos trabalhando na mesma função? Não, eu estou há 20 anos na mesma função porque eu sou perseguido. Eu sou perseguido. Não, eu estou há 20 anos na mesma função porque tem inveja de mim. Sabe? Aquela coisa assim, sempre tem algum motivo. O motivo nunca sou eu. Eu nunca paro e penso assim, ó, nossa, por que faz 10 anos, 20 anos que eu tô na empresa e eu não sou promovido? Será que é porque eu não me esforço o suficiente? Será que é porque eu não tenho formação suficiente? Será que eu não me capacitei? Será que eu procuro olhar as possibilidades que a empresa me oferece e me capacito para poder ocupar essas funções assim que as vagas forem abertas? O vitimista, ele não pensa assim. O vitimista, ele não olha para ele não olha para as limitações dele. O vitimista, ele olha para o outro. Ele olha para aquilo que o outro não oferece para ele. É sempre culpa do outro. É sempre o outro que faz, é sempre o outro que erra, é sempre pelo que o outro falou. Eu sou assim porque eu nasci nessa casa, eu sou assim porque eu sou dessa família, eu sou assim porque meu pai me tratava assim, minha mãe me tratava assim, eu sou assim porque a minha esposa. Nunca é a pessoa. Nunca é. Sempre tem alguém responsável pelas minhas ações. Esse alguém nunca sou eu. Essa é uma pessoa vitimista. Talvez você tenha se identificado e seja uma pessoa vitimista, ou talvez você conheça pessoas assim e lide com pessoas dessa forma. E você sabe o que é o mais interessante? A pessoa vitimista, ela culpa o mundo pelas suas dificuldades. E ela tem o hábito de descarregar nas pessoas mais próximas todo o sofrimento dela e a responsabilidade dela. Todo o sofrimento. Não, eu não fiz uma faculdade porque minha mãe e meu pai não me ajudou. Peraí. Quantos anos você tem? Você já está lá com seus 18, 19, 20, 21, 22, num tempo que tem Enem, ProUni, FIES, financiamento estudantil a rodo nas universidades, tem educação à distância. Daí o jovem vem falar, eu ajudo a cuidar dos jovens na igreja, eu não faço faculdade porque minha mãe e meu pai não me ajudam. Meu Deus! Você tem tantas opções para conseguir fazer. Isso é uma postura vitimista. Não, eu não tenho, eu tô chateado, pastora, porque eu queria muito comprar um carro e meu pai não me ajuda, porque lá nos Estados Unidos, quando a gente completa 16 anos, né, lá tira a carta com 16, quando a gente completa 16 anos, o pai do americano, norte-americano, ele dá um carro para ele. Só que em contrapartida, na cultura norte-americana, nessa idade aí, na maioridade, a galera tá saindo de casa. No Brasil, não. É muito comum a gente ver pessoas aí, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos, não casou dentro de casa. Gente, eu não tô entrando no mérito se é certo ou se é errado. Eu tô falando de um contexto cultural, tá? Eu tô dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm argumentos para não fazer. Não, eu não tenho um carro porque minha mãe e meu pai não me ajudou a comprar. Não, você não tem um carro porque você não corre atrás. Você não se organiza, você não se programa.
Para quem está com dificuldade aí de desenvolvimento, todas as quartas-feiras nós temos um culto de desenvolvimento emocional, espiritual, financeiro, familiar, na área que você desejar aprender com o pastor Eduardo. Muitas vezes nós não conquistamos as coisas por nossa própria culpa. Porque nós não nos esforçamos o suficiente, porque nós não nos empenhamos o suficiente. Mas o vitimista, ele vai olhar e vai falar, não, não é culpa minha, é culpa da minha mãe que não me deu, é culpa do meu pai que não me deu. É sempre culpa de uma outra pessoa. E o mais interessante, se você conhece e lida com um vitimista, você vai perceber, não tem nada que você fale para um vitimista que vai ajudá-lo. Nada. Porque ele não aceita. Ele não aceita ser confortado. Ele não aceita ser consolado. Você fala para ele assim, não, mas olha, você conta uma situação, ou ele vem te contar uma situação, né? Ah, é porque minha situação é muito difícil. Daí você vai contar um testemunho para ele. Não, mas vamos ficar firme, porque eu conheço uma pessoa que passou por isso, isso, isso. A pessoa, não, mas isso foi para ela. Não, mas Deus ouviu a oração dele. Não, mas Deus respondeu ele. Não, mas comigo não funciona assim. O vitimista, ele vai ter isso. Ele vai ter essa postura. Ele sempre vai culpar alguém e ele não vai aceitar nenhuma proposta de melhora. Por quê? Porque, de certa forma, o vitimista, ele, vamos dizer que ele se beneficia? Vamos lá? De certa forma, o vitimista, ele se beneficia, entre aspas, dessa postura que ele tem. Mas antes de falar desse suposto benefício, eu quero te dizer uma coisa. Pessoas vitimistas são pessoas emocionalmente dependentes. Ponto. São pessoas que elas dependem emocionalmente dos outros. Então, elas não conseguem gerenciar suas vidas e elas não se responsabilizam pelos seus problemas. Então, elas sempre se escondem atrás das dificuldades delas, para não assumirem responsabilidade de nada. De nada. E se você parar para pensar, a primeira coisa que Deus faz com o homem é lhe dar responsabilidades. Você vai perceber isso lá no Éden. Lá no Éden. Deus monta o jardim, coloca o jardim do Éden, cria a terra e tal, coloca o homem para fazer o quê? Você vai cuidar. Adão, você vai cuidar disso daqui. O que Deus estava fazendo? Você é responsável. Quando Deus fala para Adão e Eva assim, olha, vocês podem comer de todo fruto que tem no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus estava falando para eles o quê? Vocês são responsáveis. E aí Deus vai dizer o seguinte, o dia que você comer, certamente morrerás. Deus estava dizendo o seguinte, olha, vocês são responsáveis pela vida de vocês, pelas circunstâncias, pelas decisões de vocês. Quando a serpente chega para Adão e Eva, e vamos lá, convence os dois a comerem, eles comem do fruto e aí os olhos deles são abertos em relação ao mal e aí eles vão viver todo aquele processo de Deus tirá-los do jardim, colocá-los na terra. Você percebe que Deus não privou Adão e Eva de colher a consequência da decisão deles. Por quê? Porque Deus é um Deus responsável e Ele nos ensina a sermos responsáveis. Deus nada mais, nada menos, estava falando para Adão e Eva assim, vocês quiseram comer, a responsabilidade de vocês. Por mais que a serpente tenha ludibriado, tenha distorcido, a decisão de comer foi de vocês. Vocês pegaram o fruto, vocês comeram. Então agora vocês vão ter que aprender a lidar com a consequência da decisão de vocês em me desobedecer. Simples. Só que nós vemos uma geração que não quer responsabilidades. Não quer. Para falar a verdade, a minha geração já tem um pouco de dificuldade. Essa geração mais nova que está vindo agora tem mais ainda. É mais fácil fazer só o que eu gosto. É mais fácil fazer só o que eu quero. Eu quero tudo mais fácil. Nós temos uma geração muito rápida. Nós temos uma geração muito rápida. Muito fast food, né? É tudo muito rápido, é tudo muito na mão, é tudo muito prático. E existem coisas na nossa vida que não são tão práticas. Então, tudo aquilo que exige de nós uma certa construção, um certo processo, nós temos dificuldade. E aí o vitimista ele vai se aproveitar disso. Por quê? Porque ele não quer se esforçar. Ele não quer ser resiliente com o que passou. Ele não quer perdoar, ele não quer deixar para trás, no sentido de superar e caminhar. Ontem à noite nós ministramos isso na regional.
Né? Quando Jó, ele toma a decisão de liberar. Fala, Deus, eu vou liberar o que me prende, eu vou liberar os meus amigos, eu vou ser livre. E aí, quando ele toma essa decisão, é que Deus vai restituí-lo. Lá no capítulo 42, a gente já vai estar no final da história de Jó. E muitas vezes, por que o vitimista, por que é um problema você ser uma pessoa vitimista? Porque você não vai viver nada do que Deus tem para você. Nada. Porque você não assume responsabilidades. Porque o vitimista, ele não quer se esforçar, ele quer tudo na mão. Ele não quer tentar, ele não quer correr atrás, ele não quer ter o trabalho. Porque, vamos lá, ser responsável dá trabalho, gente. Dá trabalho. Por exemplo, ter filho é difícil? Não. Eu tenho uma filha de 3 aninhos, a Teté. Não é difícil ter filho. Mas educar é difícil? É muito difícil. Porque você fala uma, fala duas, fala 3, fala 10, fala 20, fala 30. E parece que demora a fichinha da criatura cair. Educar dá trabalho. Mas o que as pessoas hoje em dia fazem? Tem filho e deixa solto. Netflix cria, YouTube cria, app de celular cria, de joguinho cria. Porque isso não exige responsabilidade. Eu coloco um desenho lá e ela vai assistir. Só que se você parar para pensar, por que a nossa sociedade está como está? Porque as pessoas não querem ter responsabilidade. Eu tive um filho? Tive. Agora eu tenho que ter a responsabilidade de ensinar a ser um bom cidadão, a ser uma pessoa de bem, a ser uma serva de Deus, a ter princípios, ensinar valores. E tudo isso dá trabalho. Então o vitimista, ele toma uma decisão que para ele é a mais fácil, que é o quê? Eu culpo todo mundo, eu não conquisto nada, eu não corro atrás de nada, eu não me esforço para nada, porque dá trabalho. E aí, no final das contas, no final da minha vida, eu vou olhar e vou falar que eu não tive por culpa de alguém. Porque eu acho mais fácil. Eu falei sobre os benefícios, suposto, né, benefício, que existe em ser uma pessoa vitimista. E qual que seria esse suposto benefício? O primeiro é que o vitimista, ele não é protagonista da vida dele. Ele não toma o protagonista. Então, para ele, tanto faz, como eu falei há pouco, ele não vai se esforçar mesmo. Porque ele sempre vai ter um argumento que não vai dar certo. Ou ele não tenta, porque ele já vai falar que não vai dar certo. Ou ele tenta e dá errado, e ele não quer tentar de novo, porque ele vai falar, não, tentei uma vez, tentei duas e deu errado. Eu estava conversando isso com uma irmã semana passada lá na igreja. Quantas pessoas a gente vê, empresárias, que começaram um negócio e quebraram, tentaram uma vez, tentaram duas, tentaram 3. Tentaram 4, até o negócio delas vingarem. São pessoas resilientes. São pessoas que não se vitimizaram. E a gente estava conversando sobre isso, eu e essa irmã. Como que a gente precisa ter isso na nossa vida, gente? Peraí, não é porque não deu certo, que não vai dar certo de novo. Eu vou tentar, e se não der, eu vou tentar de novo. E se não der, eu vou de novo. E eu vou de novo. Por quê? Porque o inferno quer colocar no meu e no seu coração o pensamento seguinte: não, você é um fracassado. Você tentou uma vez e não deu certo, você é um fracassado. Você foi humilhado, então você tem que ficar quieto. Você não tem que tentar, você não tem que correr atrás, você não tem que se esforçar, porque não vai dar certo. Então, entre aspas, o primeiro, digamos, benefício, não seria, tá, gente? Eu tô sendo irônica, de uma pessoa vitimista, é que ela não assume o protagonismo da vida dela. E por não assumir o protagonismo, o que é ser protagonista? O papel principal da vida dela. Ela não comanda a vida dela. E por ela não comandar a vida dela, ela acaba não se responsabilizando pelas dificuldades que ela passa. Ela não se responsabiliza por nada. Por absolutamente nada. Porque ela não é protagonista mesmo. Tem gente, só para você ter uma ideia, tem gente que quando passa por um problema, que ela não sabe lidar, toma remédio e vai dormir. Isso é uma pessoa vitimista. Porque enquanto ela está dormindo, enquanto ela está lá dopada de remédio, tem alguém da família procurando resolver o problema que era para ela resolver. E aí, quando ela volta, com certeza que tem gente me ouvindo que já passou por isso, ouviu falar. Quando ela volta, o problema já está resolvido. Mas foi ela que resolveu? Não. Ela não assume o protagonismo e por isso ela não assume a responsabilidade de resolver a vida dela, de resolver as dificuldades dela.
E com isso ela deixa de encarar as fragilidades dela. Toda pessoa vitimista não consegue encarar suas fragilidades. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Todo mundo tem fragilidade, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem áreas da vida que precisam ser trabalhadas. Nós não nascemos prontos. E mesmo que você tenha aceitado a Jesus, tenha nascido de novo, você e eu passamos constantemente por processos de amadurecimento, de transformação, de mudança de mente, de mudança de vida, de mudança até mesmo de propósitos. E encarar as nossas fragilidades, encarar as nossas dificuldades, encarar onde eu tenho dificuldade. Sabe? Peraí, qual que é a minha dificuldade? O que eu tenho dificuldade de encarar, de enfrentar? Isso aqui. Então, deixa eu partir para cima. Encarar isso faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento. É isso que nos faz crescer. É isso que nos faz amadurecer. Sejamos honestos, nós aprendemos muito mais com as situações difíceis do que com as situações favoráveis. Nós somos muito mais moldados e aprimorados. Não é à toa que a palavra de Deus vai falar que nós somos o tempo todo provados. Deus não nos prova para provar para Ele que nós somos fiéis. Gente, Ele sabe. Ele sabe o nível da nossa fidelidade, do nosso amor a Ele. As provações vêm para nos provar, para provar para nós quem nós somos, para mostrar para nós quem nós somos. Só que o vitimista, ele não assume o protagonismo da vida dele e por essa razão ele jamais vai conseguir encarar suas dificuldades. Ele jamais, o vitimista, ele tem dificuldade de ser provado. Porque ele acha que, nosso Deus, ele acha que ele é o homem mais sofredor, a mulher mais sofredora da face da terra. Sabe? Ele acha. Ai, Deus, porque Deus só permite isso na minha vida, porque só eu passo por isso, só eu passo por situações complicadas. Gente, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque as coisas no teu trabalho não vão bem, na tua casa, que a culpa é do outro. Começa a chamar a responsabilidade para você. Existem casais que culpam o outro. Ei, vocês são um. Então, porque ao invés de tentar culpar o outro, as coisas não acontecem em casa por causa da minha mulher, ou por causa do meu marido, ou por causa dos meus filhos, por que você não para agora e fala, peraí, o que é que eu estou fazendo para dar certo e o que é que eu estou fazendo para dar errado nessa situação? Não, a maioria prefere se calar. Se cala, aí vai pro trabalho, aí chega lá no trabalho, lamenta com todo mundo. Porque meu marido é isso, porque minha mulher é aqui, porque meus filhos é isso. E aí, para ouvir das pessoas, que é o segundo pseudo, né, benefício. O primeiro é, se eu sou vítima, todo mundo vai fazer alguma coisa por mim. Eu não vou fazer nada. Quando eu tiver um problema, sempre alguém vai assumir as rédeas da situação, vai me ajudar e eu não vou precisar fazer nada. Eu até dei um exemplo aqui. Tem pessoas que tomam remédio, dorme. E aí, na hora que elas acordam, um problema, né? Alguém já teve que assumir as rédeas da situação e resolver aquilo. E o segundo pseudo-benefício é, a pessoa vitimista sempre tem alguém ali do lado dela, apoiando ela. Sempre vai ter alguém. Então, tem gente que gosta de ser sofrido, de ser o coitado, para ter atenção. Para ter atenção. Tem gente que gosta de ser doente. Tem gente que gosta de doença, eu conheço. Tem gente que gosta de doença. Por quê? Sabe aquela pessoa que você chega e você fala assim, vamos lá, a gente vai falar no contexto aqui de igreja, né, religioso. Paz, Senhor, irmão, tudo bem? Não tô bem não, eu tô com uma dor, não sei na onde. Sempre. Pastor, irmão, você tá bem? Não tô bem não, eu fui no médico e descobri que eu tô com um problema e o médico tá desconfiado. E às vezes o médico nem tá desconfiado nada. Sabe aquela pessoa? Exame de rotina é bom, é necessário. Mas aquela pessoa que ela parece que ela torce para ter um problema de saúde. Ela torce para ter um problema financeiro. A bispa fala muito isso. Eu já fui assim, gente. Sabe aquela pessoa, gente, igreja é maravilhoso, porque ela te expõe. Sabe aquele irmão que chega? É incrível, você sabe que o irmão tá na bad. Você sabe que ele tá mal. Porque ele vai chegar, às vezes ele é aquele irmão que senta sempre nas primeiras cadeiras. Eu sempre fui das que sentava nas primeiras cadeiras. E aí, quando ele acontece algum problema na vida dele e ele quer chamar atenção,
Ele vai sentar lá no final da igreja. E ele vai passar o culto inteiro com a cabeça baixa. Daí você tá falando, pastora, mas eu não posso passar por problemas? Pode, você pode passar. Irmão, todo mundo passa por problemas. A questão não é passar por problemas. A questão é, eu quero chamar atenção ou eu quero vencer o problema? Então, eu acho maravilhoso o contexto de igreja, porque você consegue fazer essa leitura muito clara. Eu já fui assim, que usava o sofrimento para chamar atenção. Até o dia que Deus começou a me mostrar, filha, você não vai chegar a lugar algum dessa maneira. Você não vai vencer nada dessa maneira. Você não vai sair do lugar dessa maneira. Então, para a gente já chegando aqui para o final do nosso programa, qual que é o problema, pastora, de eu ser uma pessoa vitimista? O problema em ser uma pessoa vitimista é que você fica vulnerável a tudo que acontece ao seu redor. O vitimista, ele é vulnerável a tudo. Ele é vulnerável ao problema, ele é vulnerável a um olhar, ele é vulnerável a uma palavra, ele é vulnerável a uma circunstância. Tudo que acontece ao redor dele vai alterá-lo. Sempre a alegria dele, a motivação dele, a paz dele, sempre vai depender do que está acontecendo. E eu te faço uma pergunta, é saudável isso? Você consegue viver uma vida saudável sendo refém? Essa é a palavra. O vitimista, ele é refém das emoções dele. Ele é refém. Porque tudo que acontece vai afetá-lo. E por incrível que pareça, vai afetá-lo de uma maneira negativa. E Deus, ele não nos chamou para sermos escravos. De nada, gente. Ele nos chamou para sermos filhos, curados, libertos, restaurados. Eu quero só dar um exemplo bíblico. As meninas já me deram um sinal aqui do tempo que eu tenho. Mas eu quero só dar um exemplo bíblico, porque eu não podia deixar de dar um exemplo bíblico. De uma pessoa que, além de Jesus, né, e além de citar Jó, eu quero citar Davi. Tem 2 textos de Davi que me chamam muita atenção. A primeira é quando ele está fugindo de Absalão. Davi vai fugir de Absalão, que Absalão vai tomar o trono, né? E aí, nesse processo de fuga, ele começa a ser apedrejado no meio do caminho por um homem que era descendente de Saul. E esse homem taca pedra em Davi, e ele fala, porque você está colhendo Davi, né? Isso é fruto do teu erro, isso aí porque você tomou o trono de Saul. E Davi não tomou o trono de Saul, Deus deu o trono para Davi. Mas a resposta de Davi é maravilhosa, porque Davi vai olhar e vai falar assim, os soldados de Davi falam assim, rei, a gente vai matar esse homem está te afrontando. E aí Davi vai olhar e falar, não, foi o Senhor quem permitiu, deixa ele. Davi poderia se vitimizar, ele poderia se sentir um coitado, ele poderia se sentir um injustiçado. Mas ele olhou e falou, não, peraí, isso é só uma pedrada, eu vou continuar. O segundo exemplo, para a gente já ir finalizando, é qual? Quando ele tem um filho com Batseba. Todo mundo sabe da história, todo cristão sabe, né? Ele tem um relacionamento com Batseba casada com Urias, Israel num processo de guerra. Ele tenta de todas as formas com que Urias tenha relações com Batseba, né? Porque aí qualquer coisa o filho seria, né? Entre aspas, de Urias. Mas isso não acontece. No final, ele coloca ele lá no campo de batalha e Urias morre. E aí ele toma Batseba como esposa e ela tá grávida. E a criança nasce. Só que a criança adoece. E aí Davi vai orar e ele vai jejuar e ele vai clamar a Deus para que Deus fizesse um milagre e a criança morre. Quando a criança morre, ele volta a comer. Ele vai lá, faz a barba, toma banho, come. E os soldados dele, o pessoal do reino, fala assim, mas quando a criança estava mal, o senhor orava, clamava. Agora que a criança faleceu, o senhor se levanta e age com essa naturalidade. E aí Davi fala, não, quando a criança estava viva, eu ainda tinha esperança de que Deus pudesse fazer alguma coisa. Mas ele decidiu levá-la. Isso é uma postura de uma pessoa que não é vitimista. E é isso que Deus espera de nós. Então aqui vai ficar 2 conselhos. Se você, e todos nós, haverá momentos da nossa vida em que nós seremos tentados a agirmos como vítimas, como vitimistas. Você pode até ser vítima, irmão, sofrer alguma agressão, como eu falei no início, de palavras, de ações, mas quando você passar por qualquer coisa e vier dentro do teu coração um sentimento assim de, ai, coitado de você, ai, você não precisa, ai, você não merece, repreenda isso da tua vida. Não aceite. Não aceite, porque os grandes homens de Deus não aceitaram viver dessa maneira. Você pode até dar uma escorregada no começo, dar, né? Aquela, ai meu Deus, mas se levante,
Fala, não, vou vencer isso em nome de Jesus. Essa situação não vai me paralisar, não vai me entristecer, não vai me amarrar. Se levante. E se você lida com pessoas vitimistas, um conselho para você: não faça afago dela. Porque a pessoa que é vitimista, ela quer isso. Então você tem que ser o quê? Sempre leva uma palavra de Deus para ela. E a palavra de Deus, ela consola, conforta, mas ela também exorta. Por quê? Porque o que o vitimista mais quer, o que não quer sair desse quadro é o quê? É ter pessoas abanando ele, é ter pessoas carregando ele. Então, se você conhece pessoas vitimistas, não seja essa pessoa, porque você indiretamente, eu sei que a sua intenção é ajudar, mas indiretamente a gente acaba destruindo a pessoa. Por quê? Porque a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer sair daquilo, ela não acorda, ela não encara a realidade dela, ela não muda de vida. Então, se você é um vitimista, nós vamos orar aqui agora, você vai colocar isso diante do Senhor. Você vai tomar uma decisão, não vou ser assim mais. Se você é uma pessoa que conhece pessoas vitimistas ao teu redor, peça sabedoria a Deus. E seja firme. Não estou dizendo para ser grosso, mas firme. Seja firme com essa pessoa. Firme em amor. Mostre a ela que ela precisa aprender a assumir a responsabilidade da vida dela. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui na tua presença nessa manhã, nessa rádio. Eu quero colocar a vida de cada ouvinte diante do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós somos levados pelo inferno mesmo, a nos vermos vítimas, coitados, a nos vermos totalmente reféns dos problemas, das circunstâncias, das tribulações. O inferno muitas vezes quer nos arrastar a uma vida vitimista. E nessa manhã eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação sobre as nossas emoções, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Traga a tua libertação, traga a tua restauração, nos ensina a sermos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Que o teu Espírito gere isso dentro de nós. Esse domínio próprio, essa capacidade de olhar para a nossa vida e sermos totalmente responsáveis por ela. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Para cada ouvinte, ó Pai, que tem uma pessoa na família ou em casa que tem essa postura vitimista, que o Senhor libere a tua graça, a tua sabedoria, para que os teus filhos possam lidar com essa situação, mas lidar da melhor maneira, para que haja crescimento, em nome de Jesus. Amém? E nós estaremos respondendo aos ouvintes. Manda, Cindy. Oi, pessoal. A primeira pergunta é como se livrar de um comportamento de vitimismo? Como me livrar de um comportamento de vitimismo? Eu acho que eu falei um pouco disso no meio da nossa ministração. Primeiro é assumindo a responsabilidade da minha vida. Eu preciso entender que só eu posso mudar a minha vida. Só eu posso me levantar dessa situação, só eu posso caminhar, só eu posso conquistar e que ninguém vai poder fazer isso por mim. Aquilo que depende de mim fazer, só eu vou poder fazer. Então, as pessoas trabalham muito com sentimento, né? Ai, mas eu não sinto em sair dessa situação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até li isso hoje de manhã, né? Uma pessoa mandou uma pergunta assim no Instagram que eu tava lendo lá. Ai, como é que eu faço para ter ânimo para fazer academia? Porque eu não tenho. Daí a curadora falou assim, ai, na hora que você achar o ânimo, descobrir onde é que ele tá, você me conta, porque eu também não tenho. É uma decisão, uma disciplina. E a mesma coisa. Como que eu faço para me livrar do comportamento vitimista? Eu não posso sentir vontade de me livrar, porque eu não vou sentir vontade de me livrar. Eu preciso decidir. É o momento de parar e fazer uma análise da minha vida. Peraí, esse comportamento que eu tô tendo até hoje tá me levando onde? Tá me levando a conquistar o quê? O que eu tô perdendo e o que eu tô ganhando com isso? A partir daí você vai ter um norte. Peraí, eu tô mais perdendo do que ganhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Eu vou parar de agir como coitado, vou parar de agir como vítima e vou começar a me responsabilizar pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo e pelo futuro que está diante de mim. A próxima pergunta é: pessoas que se fazem de vítima atrapalham alguma parte da minha vida? Não. Sabe por que não? Eu não acredito que uma pessoa que é vitimista, ela pode me atrapalhar. E eu vou dizer o porquê. Porque só eu posso me atrapalhar. É uma coisa que muitas vezes é difícil pra gente entender na prática, mas eu vou tentar explicar. Tudo que nos acontece vem de fora pra dentro. Então, uma pessoa que é vitimista, ela é ela e eu sou eu. Então, a atitude dela só vai me afetar se eu deixar. Se eu deixar.
Se eu decidir que a palavra dela, que o olhar dela, que a atitude dela, que a postura dela vai me afetar, aí realmente vai me afetar. Agora, se eu decidir que não vai me afetar. Então, é mais uma questão de decisão minha. Talvez a sua pergunta possa ser assim também, mas isso é uma pessoa do meu convívio. E essa atitude vitimista dela atrapalha, assim, no contexto, por exemplo, contexto de casa, no contexto de trabalho. O que você faz? Você faz a sua parte e você fala pra ela, olha, você precisa sair desse quadro, minha filha ou meu filho. Você precisa mudar. Por quê? Porque essa atitude que você tá tendo aí de se vitimizar, essa atitude é uma atitude vitimista e ela não vai te levar a lugar algum. E eu estou te dizendo isso porque a sua atitude, ela não me altera, mas ela vai alterar o teu futuro. Então, eu não acredito que uma pessoa vitimista, ela pode me atrapalhar, a menos que eu permita. Porque a gente precisa aprender a estabelecer limites para as pessoas e limites para a gente também. O que eu vou deixar entrar no meu coração? O que eu vou deixar entrar na minha vida? Não, isso aqui não vai entrar, hein? Se eu decidir que não vai entrar, não vai entrar, ok? E como que eu lido com pessoas que se fazem de vítima? Como lidar? Não é fácil, né? De maneira teórica é fácil, de maneira prática nem tanto. Para lidar com uma pessoa vitimista, você vai ter que ter amor e paciência. Por quê? Eu falo amor porque você vai precisar mostrar para ela, sentar com ela, pegar a situação da qual ela se sente tão afligida, afetada e coitada e tentar mostrar para ela, olha tudo isso que você está colocando. A situação é realmente nesse nível que você está vendo? As coisas são mesmo nessa profundidade que você está vendo? Então, o primeiro passo para lidar com uma pessoa vitimista é sentar com ela e mostrar para ela o que ela está vendo. Fazer ela te falar o que ela está vendo, por que ela está vendo a situação tão difícil assim, primeiro ponto. E aí você vai precisar de amor para isso. Segundo ponto, porque você vai ter que falar em amor, mas você vai ter que falar, porque amar não é passar a mão na cabeça. O segundo ponto é, além de mostrar para ela onde que tá o problema, a falha, é levá-la a entender, a responsabilidade é sua. Ok, você me passou o quadro, você tá passando por tudo isso, você tá nesse sofrimento todo, e o que é que você vai fazer? E aí você devolve a pergunta para ela. O que é que você vai fazer para sair dessa situação? Porque só você pode sair dessa situação. É levar a pessoa a entender isso. Só você pode sair dessa situação. Por mais que eu te ame, por mais que eu seja, sei lá, esposa, esposo, pai, mãe, filho, enfim, amiga, eu não posso tirar você dessa situação. Eu posso te ajudar a enxergar a saída, mas a saída, você vai ter que trilhar esse caminho. Você vai ter que caminhar. Você vai ter que se levantar dessa situação e caminhar. Por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? É para chamar atenção? É. Até a gente falou isso no meio da nossa palavra de hoje. São pessoas emocionalmente dependentes. Aí teria que... Isso aqui é tema para bispa. Daí teria um tema muito mais amplo, porque isso aqui entra... Alguns casos vai entrar na questão da falta de amor, né? Pessoas que não se sentiram amadas ou sofreram alguma falta, algum tipo de falta de amor na sua criação, elas acabam desenvolvendo isso, uma necessidade de chamar a atenção, né? Por quê? Porque uma pessoa... Vamos lá, você tá passando na rua, tem um atropelamento, hoje em dia o povo é mais frio, né? Mas vai estar lá aquela galera que vai estar filmando você todo arrebentado lá no chão, pra ter like, e vai ter aquela galera preocupada com você. Nossa, você tá bem? O que aconteceu? Posso te ajudar? Por quê? Porque quando há uma vítima, há sempre uma preocupação e um cuidado com essa vítima. Então, a pessoa que ela é vitimista, ela descobriu isso. Que quando ela se coloca numa posição de coitada, as pessoas dão atenção para ela. As pessoas se aproximam dela. E como ela é emocionalmente dependente dos outros, ela é emocionalmente dependente das circunstâncias, ela se sente amada quando ela tem esse tipo de atenção. Então, para chamar atenção, porque vamos combinar, você se prender a um sentimento, a uma visão que não te faz crescer, não te acrescenta, porque o vitimismo não te acrescenta. Mas aí quando você vai perceber as atitudes da pessoa, você consegue fazer essa leitura, que é para chamar atenção. Parece tão difícil ser responsável pelo próprio comportamento. O que eu ganho com essa autorresponsabilidade? Você ganha vida. Por quê? Porque é uma pessoa que não se responsabiliza, uma pessoa que não é autorresponsável, ela não chega a lugar algum. Ela apenas sonha.
Eu gravei uma coisa no meu coração de uma das ministrações passadas. Deus não abençoa sonhos, Deus abençoa projetos. Para eu estabelecer um projeto, eu preciso ser autorresponsável. Porque eu preciso parar, centrar, pensar o que eu quero, onde eu quero chegar, como eu vou chegar. E aí eu vou apresentar isso diante de Deus. Então, ser responsável pela minha vida e pelas minhas decisões é o que vai, de fato, me levar a viver o sonho. Tem muita gente que só sonha. Mas se você e eu não formos responsáveis com a nossa vida, vai ser só sonho. Então, a responsabilidade é o que tira eu e você do sonho, da imagem e nos leva para a realidade. Para viver aquilo que a nossa mente está criando. Ah, eu tenho um sonho de ir em tal lugar, de fazer tal coisa. Ok. Quando eu começar a ser responsável pela minha vida, pelas minhas decisões, pelas minhas finanças, pelos meus caminhos, é que eu vou começar, de fato, caminhar em direção à realização desse sonho. O vitimismo tem alguma coisa a ver com a ansiedade? Se o vitimismo tem alguma coisa a ver com a ansiedade, ele pode gerar uma ansiedade. Mas eu não vejo muita conexão, não. Porque a pessoa ansiosa, ela é uma pessoa inquieta. Eu acredito que eles andam juntos, eles podem andar juntos. Mas uma pessoa vitimista, ela fica ansiosa pela necessidade de ser atendida. Mas entenda, não é que ela tem uma necessidade de resolver o problema. Essa é a diferença. O vitimista, ele não quer resolver o problema dele. Ele quer atenção. Só isso. Então, vai gerar uma ansiedade? Pode gerar uma ansiedade. Por quê? Porque eu tô ali esperando que a Poliana me dê atenção. Daí a Poli não me dá atenção. Isso começa a gerar uma inquietação dentro de mim. E até um sentimentozinho depressivo. Ai, porque ninguém me ama, porque ninguém se importa comigo, porque ninguém me quer. Entendeu? Então acaba gerando uma certa ansiedade, porque quando eu não tenho a resposta que eu esperava, né? Eu tenho uma postura vitimista. Aí eu tenho um foco, eu quero chamar atenção. Quando eu não tenho a atenção que eu queria, aquilo vai gerando uma ansiedade, dessa ansiedade vai gerando até mesmo uma tristeza. Por quê? Porque aí eu já começo a achar o seguinte, ai, ninguém me ama, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém vê que eu tô sofrendo. E na verdade eu não consigo perceber que eu tô num buraco. E que tem um monte de gente que, na maioria das vezes, tá jogando corda pra tentar me tirar de lá, mas eu me recuso a sair de lá porque eu quero atenção. E Deus abençoa uma pessoa que vive em papel de vítima? É diferente vítima de vitimismo. Né? A vítima é aquela pessoa... Gente, como eu falei até no início da nossa conversa hoje, nós somos vítimas de muitas coisas. Hoje nós somos vítima da gasolina. Tá um preço absurdo, né? Então, assim, vou pegar aqui, ó. Deus abençoa uma pessoa que é vítima? Sim, porque todos nós passamos por situações que faz com que nós venhamos a nos tornar vítimas. Deus abençoa uma pessoa vitimista? Não. Não abençoa. Por quê? Porque, gente, Deus, ele é amor. Só que as pessoas confundem o amor de Deus. As pessoas acham que Deus fica lá assim, ó. Ai, tadinha da Cindy, ela tá tristinha. Gente, Deus não fica assim. Deus não é assim. Pega os exemplos bíblicos. Olha, eu vou só usar um aqui. Paulo. Ai, barco quebrando e cobra mordendo em Paulo e açoite, chibatada e prisão. E você olha para um homem desse e fala assim, gente, e foi um homem extremamente usado por Deus. Deus permitiu tanta coisa na vida de Paulo, mas tanta coisa na vida de Paulo, tanta coisa difícil. Porque Deus não o amava? Não. E Paulo foi vítima das circunstâncias, ele foi vítima das situações. Mas por que Deus abençoava Paulo? Porque Paulo também é um exemplo aqui pra gente de uma pessoa que não se vitimizava. Então não tem como Deus abençoar uma pessoa vitimista, por quê? Porque ele se vê como coitado, ele se sente como um coitado. E isso não atrai Deus. Olha, quem vai no regional já ouviu isso da bispa assim, pelo menos umas dezenas de vezes. Deus não é atraído pelo nosso sofrimento, ele é atraído pela nossa aliança. O que atrai Deus pra perto de mim é a minha aliança. É a aliança que eu tenho com ele. Então, me vitimizar não atrai Deus. Me manda mensagem a alguém que se fez de vítima e Deus fez algo extraordinário. Deus vai fazer quando a pessoa se levanta da condição que ela tá. Quando ela para e fala assim, ok, sofri, passei. Tá doendo, mas vamos lá. Não posso parar, eu tô vivo, vamos caminhar. Então, Deus não abençoa uma pessoa que se vitimiza, não. E quando a pessoa não sabe que ela é vitimista, como que ela faz para ter mudança?
Bom, quando a pessoa não sabe que ela é vitimista, aí a gente entra naquela pergunta que eu respondi sobre você vai precisar ter amor, né? Você vai precisar mostrar pra ela. Se é uma pessoa próxima, se é uma pessoa que você tem amizade, que você tem convívio, senta com ela e abre o jogo. A gente vive um tempo que as pessoas têm medo de falar a verdade, né? E se você tá num relacionamento, seja de namoro, de amizade, você precisa abrir o jogo com ela. Falar, olha, vem cá, senta aqui. Por que você se comporta dessa maneira? Como tua amiga, como tua esposa, como tua mãe, sei lá o que você é da pessoa. Por que você se comporta assim? Eu tenho percebido, eu queria entender você. E aí ela vai te contar. No que ela estiver te contando, você vai fazer a leitura. Nossa, ela tá se vitimizando. Daí você joga, fala assim, olha, mas se você continuar agindo assim, você vai chegar aonde? Você já não parou pra pensar que isso é um comportamento vitimista, que não te acrescenta, que não vai agregar nada na sua vida? Porque é isso. A ideia nossa nessa manhã é trazer essa consciência. O vitimismo não... Ai, pastora, mas quando eu tô sofrendo assim... me fazendo de vítima, porque a gente sabe quando a gente está se fazendo de vítima. As pessoas me dão atenção. Mas você quer isso mesmo? Migalha de atenção? Sendo que você pode viver uma vida abundante de Deus? Então, como que você faz com uma pessoa que não sabe que é? Se você tem liberdade com ela, sentar com ela, conversar e levar ela a perceber isso na vida dela, para que ela possa buscar uma mudança. Você pode até se oferecer para ajudar, mas a decisão tem que partir dela. Sempre tem que partir da pessoa. A pessoa vitimista pode se manter assim conscientemente para reter atenção para si? Nossa, demais. Gente, é muito difícil. Tem pessoas que se vitimizam e ela não tem muita consciência. Mas vou falar a verdade, eu acredito que a maioria tem consciência de que está se vitimizando para chamar atenção. A maioria tem. Então, assim, a pessoa sabe que ela tá querendo holofotes. Eu acredito que a pessoa saiba, é muito difícil. Porque quando a pessoa não tem aquilo dentro dela de ser vitimista, ela vai passar por um momento de tristeza e tal, mas vai passar. Ela vai passar. Então vai ter aquele momento, assim, de repente ela vai parar e vai falar, eu vou ficar triste por causa disso nada, já passou, deixa eu me levantar, bola pra frente. Agora, quando a pessoa fica muito tempo naquele quadro, é porque ela quer chamar atenção. O vitimista é chantagista? Ah, com certeza. O vitimismo é um tipo de chantagem, né? Porque eu quero a atenção, entendeu? Então, o que eu faço? Para prender você a mim, para ter de você o que eu quero, eu uso do artifício da minha cara de caída, né? De coitada, da minha cara de sofrida. Tem muita gente que faz isso sim. Tem muita gente que usa o vitimismo para chantagear. Por quê? Porque toda vez que eu tô assim, abatido, tal, as pessoas vão me dar atenção. Então, sim. A última pergunta é da Thaísa. Ela falou assim que tentou tirar a habilitação 2 vezes, reprovou. Ela abandonou, mas hoje se arrepende. Isso seria vitimismo? Thaísa, é o seguinte, não seria vitimismo. Se você decidir que você não vai tirar, porque você reprovou 2 vezes, você tá se vitimizando. Irmã, bem-vinda ao clube das que reprovam. Então, o que você vai ter que fazer, Thaísa? Parar e falar assim, meu Deus, é difícil, mas eu vou ter que encarar, então vamos encarar. Se você tentar de novo, você não vai estar se vitimizando. Se você insistir em permanecer sem tentar essa habilitação por conta das 2 reprovas, aí você vai estar se vitimizando. Porque, eu não consegui, porque, é muito difícil, porque eu tentei 2 vezes. Daí você vai estar se vitimizando. Então, por mais difícil e caro que seja, manda bronca. Se não der para esse final de ano, ano que vem, sabe? Estabeleça isso como meta. De fazer até você conseguir ter essa habilitação na mão. Certinho? E hoje temos cultos de oração em todos os nossos templos. No Templo Central, Jardim Planalto, João 23 e São Judas, a partir das 7h30 da noite. Temos cultos segundas, quartas e sextas e domingos às 7h30 da noite. Quarta-feira, temos cultos de desenvolvimento com o pastor Eduardo no Templo Central. E esse sábado, temos encontro de homens e mulheres, homens no Planalto, com o pastor Eduardo, e mulheres no Templo Regional, com a Bispa Thalita. É isso aí, você não pode perder, como a Poli falou, nós temos cultos hoje à noite, em todos os nossos endereços, você é o nosso convidado especial, esteja conosco nesse sábado, você que é mulher, que deseja aprender, desenvolver em todas as áreas da sua vida, você é a nossa convidada especial.
Eu me despeço de você nessa manhã de segunda-feira. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te encontro hoje à noite na Regional.